Zé Felipe abriu o jogo sobre sua relação atual com Virgínia Fonseca e surpreendeu ao revelar que os dois conversam diariamente, mesmo após o fim do casamento. Em entrevista ao jornalista Léo Dias nesta segunda-feira 22, o cantor detalhou a convivência com a influenciadora e destacou como a amizade entre eles apenas se fortaleceu após a separação. Segundo o artista, o carinho construído ao longo dos 5 anos de relacionamento permanece intacto. Ele explicou que o contato é constante, com trocas de mensagens e ligações sempre que um evento importante marca a vida de um dos dois. Em um momento de descontração, Zé Felipe brincou sobre o término. "Eu falo, Virgínia, se eu soubesse que você era tão gente boa, eu não teria largado de você." O cantor ressaltou que a conexão criada pelo tempo que passaram juntos é difícil de apagar. Ele afirmou que segue acompanhando a trajetória da ex-esposa e torcendo pelo seu sucesso. "A gente não deu certo como marido e mulher, mas como amigos é para sempre. É uma pessoa que desejo tudo de melhor, que tem um coração muito bom", declarou. Refletindo sobre a evolução de ambos, Zé Felipe pontuou que o casal de anos atrás já não existe mais. "A Virgínia por quem me apaixonei lá atrás não existe mais, assim como Zé Felipe por quem ela se apaixonou também mudou. O Zé de hoje aguenta menos certas coisas, não pelo que ela fez, mas por uma questão de imposição", analisou. Embora tenha descartado uma reconciliação no momento, o cantor não fechou as portas para o futuro, admitindo que não sabe o que pode acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Por ora, ele garante que o sentimento que prevalece entre eles é de respeito mútuo, admiração e uma amizade sincera. É curioso observar como o público reage a esse tipo de declaração, não é mesmo? Quando vemos o Zé Felipe falando dessa forma tão aberta e arrisco dizer, até madura, sobre o término com a Virgínia Fonseca, a gente é automaticamente transportado para os bastidores de um dos casais que mais movimentou as redes sociais e o mercado de entretenimento digital no Brasil nos últimos anos. Para a gente entender o peso dessa fala, precisamos primeiro situar quem são esses dois, porque não estamos falando de qualquer casal, mas de figuras que moldaram a forma como a audiência consome a vida privada de celebridades. O Zé Felipe, filho de um dos maiores ícones da música sertaneja, o Leonardo, cresceu sob os holofotes. Desde muito cedo, ele precisou lidar com a pressão de carregar um sobrenome de peso e encontrar o seu próprio caminho na música, o que ele fez muito bem, transitando entre o sertanejo e o pop, acumulando sucessos que viralizaram justamente por causa da exposição que ele conquistou nas plataformas digitais. A Virgínia, por sua vez, é um fenômeno de gestão de marca. Vinda de uma trajetória de dedicação total à criação de conteúdo, ela se tornou uma das maiores influenciadoras do país, uma empresária que praticamente dita tendências de consumo. Quando os dois se uniram, formaram uma espécie de super casal da era da internet, onde a vida pessoal e a profissional acabaram se misturando de um jeito que nunca tínhamos visto com tanta intensidade na história do show business brasileiro. E essa trajetória é marcada por fases muito distintas. Lembro de quando eles começaram, lá atrás, em um momento em que a imagem de ambos era muito focada na juventude, na descoberta e naquela energia de início de relacionamento que todo mundo acompanhava pelos stories e pelos vlogs diários. Naquela época, o Zé Felipe ainda estava consolidando sua identidade musical, se distanciando um pouco do estilo mais clássico do pai para abraçar essa sonoridade mais moderna, e a Virgínia estava no auge da ascensão meteórica como influenciadora. Eles viveram episódios que, para quem vê de fora, pareciam um roteiro de série, com conquistas, polêmicas naturais de quem é muito exposto e aquela pressão constante por perfeição que a internet exige. Houve muitos momentos de turbulência, claro, como qualquer casal jovem vivendo sob o olhar de milhões de pessoas, mas a forma como eles geriram isso sempre foi muito peculiar. Eles entenderam que o público queria proximidade, e eles entregaram isso com uma transparência quase absoluta, o que, ironicamente, acabou gerando uma conexão com os fãs que ultrapassou a barreira da simples admiração artística. Quando a gente correlaciona essa notícia recente com o passado deles, fica muito claro que o que estamos vendo agora é o amadurecimento de uma relação que talvez tenha sido atropelada pelo ritmo frenético da fama. O Zé Felipe menciona que a pessoa por quem ele se apaixonou não existe mais, e vice-versa, e essa é uma constatação profunda. Às vezes a gente esquece que antes de serem celebridades, eles são duas pessoas que mudaram drasticamente em 5 anos. A vida profissional deles se tornou um império, as responsabilidades aumentaram, a maturidade bateu a porta e, consequentemente, a dinâmica entre eles teve que se transformar. O que ele diz sobre a amizade ter se fortalecido é um ponto muito interessante,
Porque, na minha visão, essa é a saída mais inteligente para quem vive sob tanta exposição. Manter a civilidade e o respeito, ainda mais quando existem histórias compartilhadas e um legado construído a dois, é a maior prova de que a maturidade finalmente venceu o ego. Eu particularmente acho que esse cenário todo mostra uma mudança drástica na televisão e nas redes sociais brasileiras. Antigamente, quando um casal se separava, a tendência era o afastamento, a descrição ou até a polêmica pública. Hoje a gente vê uma geração que entende que o término não precisa ser o fim da história de respeito, principalmente porque eles compreendem o valor da marca que construíram juntos. É uma forma de desmistificar o divórcio e mostrar que é possível existir afeto depois do fim da convivência romântica. É claro que, como apresentador, eu preciso pontuar que existe sempre o lado da estratégia, manter uma relação cordial com a ex-parceira, que é também uma das maiores influenciadoras do país, sob qualquer ótica de mercado, uma escolha inteligente. Mas olhando para além do marketing, a fala do Zé Felipe tem uma carga de humanidade que a gente não pode ignorar. Quando ele diz que não sabe o que pode acontecer daqui a 5 ou 10 anos, ele está sendo brutalmente honesto. A vida é feita de ciclos, e o que eles viveram foi um ciclo intenso, produtivo e, acima de tudo, transformador para ambos. O que me chama a atenção é como a percepção pública deles mudou. Se antes eles eram vistos apenas pelo filtro da perfeição, hoje a audiência começa a enxergar esses bastidores mais humanos, cheios de nuances, onde o amor se transforma em parceria. Isso é muito mais real e, de certa forma, até mais cativante. Não é todo dia que vemos um artista desse porte ter a coragem de admitir que a ex-esposa mudou, que ele mudou e que talvez a convivência diária como casal não fosse mais sustentável, mas que o respeito permanece. Isso quebra aquele tabu de que separação tem que ser sinônimo de briga ou esquecimento. Na minha visão, o Zé Felipe e a Virgínia estão escrevendo um novo capítulo na forma como as celebridades brasileiras lidam com a vida privada. E o fato de ele ser tão direto com o Léo Dias mostra que ele não teme a exposição, mas agora a utiliza para dar um recado muito mais maduro. No fim das contas, a gente percebe que o que eles tinham lá atrás era uma semente que cresceu, floresceu, gerou frutos e, como qualquer planta, precisou ser podada para que eles continuassem crescendo. A trajetória deles é um espelho de muita gente que também se conheceu jovem, mudou seus objetivos, suas carreiras e, eventualmente, percebeu que o amor de casal já não era o que movia a relação, mas que o respeito e a história continuam sendo pilares importantes. Ver o Zé Felipe hoje, com essa postura, me faz pensar que o cenário artístico nacional ganha muito quando esses ídolos tratam suas vidas com honestidade, sem precisar se esconder atrás de assessores ou notas oficiais frias. A gente gosta de acompanhar pessoas reais, e o que é mais real do que a vida que segue, com suas mudanças, seus términos e, se tudo der certo, com a amizade que permanece? É um tema complexo que toca em pontos sensíveis, mas que, no caso deles, parece estar sendo conduzido com uma lucidez que, honestamente, surpreende muita gente que esperava um desfecho diferente. É uma lição de que, no jogo da vida, a gente não perde quando termina, a gente se transforma. E essa transformação, pelo que vimos, parece estar fazendo muito bem para os dois, permitindo que eles sigam seus caminhos com a bagagem de quem soube viver intensamente cada fase. É mais uma notícia legal, você viu, né? Bom, toda hora tem uma notícia nova. Você vai escolher a qual você quer assistir. Bom, mas para isso me ajude. Nossa, gente, eu tô batalhando para crescer no YouTube, não é fácil. Parece que os caras só procuram os grandes. Mas nós temos um canal pequeno, mas vamos chegar lá. E eu conto com a sua ajuda. Já que você foi aquele que assistiu, eu fico muito feliz quando chega a notificação que alguém se inscreveu ou deu like no meu vídeo. Te agradeço. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de narrar as notícias, eu gosto de criar as notícias, eu gosto de procurar as notícias. E de hora em hora tem uma notícia nova. Olha que legal. Sobre o artista, sobre o esporte, sobre a política, sobre o que acontece no Brasil, sobre a TV, programas. Você vai ficar atualizado. E ficar informado hoje em dia é muito importante, hein? Então, vou precisar de sua ajuda, conto com a sua ajuda.